pessoal, meu nome é Nicolas Cleike e antes de mais nada eu quero ser o diretor e todos os alunos pelo convite. Eu fico muito feliz de saber o interesse de vocês sobre a disciplina de redes. E como eu não pude estar presente aí, eu preparei um vídeo respondendo as 10 perguntas solicitadas. Então vamos juntos nessa, conhecer o universo que conecta o nosso mundo. Dando continuidade, o nosso objetivo aqui hoje é entender os conceitos por trás da internet, que usamos todos os dias, desde o que é uma rede até as tecnologias futuras. Vamos começar? Então, a primeira pergunta foi: o que são redes computadores? Para entender isso, vamos pensar em algo que nós fazemos: conversar. Para uma conversa funcionar, precisa de uma pessoa, de um idioma comum e de um motivo para começar a conversa, correto? Uma rede de computador, como vemos aqui, funciona da mesma forma parecida. De forma mais direta, uma rede é um conjunto de dispositivos conectados para compartilhar informações. E quando falamos em dispositivos, não são apenas computadores, como vocês podem ver nesse desenho. Tem o celular, notebook ou Smart TV, até mesmo videogame. Todos eles fazem parte da rede. E o objetivo é justamente o que está escrito aqui: assistir Netflix, jogar aula, enviar mensagem, tudo isso é apenas a graça à rede que nos conecta, seja por cabo ou pelo Wi-Fi. E essas redes podem ter tamanho diferente. À esquerda, podemos ver o que temos a LAN, uma rede local. Pense no Wi-Fi de sua casa, que conecta os aparelhos que estão ali perto. Agora vamos conectando milhões de redes como essa, através de cidades e países que mostram o globo aqui na direita. Nós temos a WAN, e a maior WAN de todos é a própria internet. Ok, entendemos como funciona e como é a rede local e a rede global. Vamos entender como é realizada a comunicação de dados. Para explicar como os dados viajam, vamos usar a analogia dos correios. Imagine como mostra um desenho. Você tem uma foto gigante para enviar, você quebra ela em pedacinhos de quebra-cabeça, por exemplo. Coloca em um envelope com endereço e envia. No final, seu amigo junta tudo na ordem certa. E é exatamente assim que a internet funciona. E aqui nessa tabela podemos trazer essa analogia. O pedaço de quebra-cabeça nós somos um pacote de dados. O endereço na carta é o nosso endereço IP. E a agência de correio que decide o caminho é o roteador. E a montagem final é feita para a regra chamada protocolo TCP. TCP. Veja esse fluxo à esquerda do seu celular quebra a mensagem em pacote. Elas viajam pela internet como mostra a seta. Muitas vezes por caminhos diferentes. E chega ao destino, na imagem direita. Lá eles estão reorganizados de forma que informa a mensagem original. O mais incrível, tudo isso acontece em menos de um segundo. Vamos ver agora o que são topologia de rede e para que serve. Topologia parece complicado, mas a ideia é simples. Como vocês veem na imagem, é um mapa ou desenho da rede. Assim como o mapa de uma cidade afeta o trânsito, a topologia afeta a velocidade e o custo e a resistência à falha da nossa rede. A topologia mais simples em dia é a estrela, que vemos no diagrama. Temos um ponto central, que geralmente é o nosso roteador, e todos os aparelhos se conectam a ele. A grande vantagem é se um cabo de videogame quebrar, por exemplo, apenas ele fica sem internet. As vantagens, se o aparelho central falhar, a rede inteira para. Existe também um modelo mais antigo, como esses dois, barramento, que usa um cabo único, e o de anel, que conecta tudo em um círculo. Eles são mais frágeis e por isso menos usados hoje em dia. E a internet? Como mostra a imagem, ela usa uma topologia chamada malha.
Veja que existem vários caminhos possíveis em dois pontos. Se uma rota falha como esta está em preto, os dados simplesmente fazem um desvio. Outra rota que está também em preto, por exemplo. E por isso que a internet é tão resistente. Não é por conta que um caminho falhou que simplesmente vai parar. Ela pode pegar um desvio, como assim, como você está viajando de carro, por exemplo. Se na frente está tendo algum trânsito, em vez de você ficar travado nele, você pode pegar um desvio e continuar a sua viagem de forma normal. Quais são os principais equipamentos de redes? Para a rede funcionar, precisamos de vários equipamentos que trabalham como um time. Vamos conhecer os jogadores principais. Tudo começa com a placa de rede, que é a boca e os ouvidos do seu aparelho. Como vemos aqui, é um modem e o tradutor que converte o sinal da internet que vem da sua rua para a sua casa. O roteador, esse aparelho que a maioria de nós vê em nossa casa, é o gerente da rede. Como mostra a imagem, ela distribui a conexão para vários dispositivos e cria o sinal Wi-Fi. E um detalhe importante, hoje em dia o modem e o roteador costumam vir no mesmo aparelho. Em redes maiores, usamos outros equipamentos, ou suíte como esse da foto, com vários cabos. Serve para conectar muitos aparelhos via cabo. E o ponto de acesso, este aparelho parece um disco no teto. Ele serve para espelhar o sinal Wi-Fi em lugares grandes, como um shopping. Vamos entender agora como podemos fazer uma conexão entre os aparelhos. Vamos entender como funciona o modelo OSI. Você vê primeiramente, pode ser algo complicado, mas por trás dele é simples e também genial. Como vemos na imagem, que para que aparelhe marca diferente, por exemplo, da Apple e outra marca, por exemplo, a Samsung, que usa o Android, possa conversar, foi criado um padrão, como uma receita de bolo. O OS divide essa tarefa em 7 camadas organizadas. É como enviar uma carta para outro país. No infográfico, primeiro você escreve a mensagem, depois garante a entrega. Aí o carteiro define a melhor rota e, por fim, o caminho fala transporte físico. Cada etapa ou cada camada tem sua própria responsabilidade. E aqui estão as 7 camadas. Não precisa decorar, mas veja todas elas. A primeira camada, a camada física, cuida dos cabos. A camada 3, que no caso é a camada de rede, cuida do endereço IP. E a camada 7, no caso de aplicação, é onde estão todos os aplicativos que nós usamos. Como, por exemplo, o WhatsApp. Cada uma com seu trabalho. E por que isso é importante? Porque, como nessa imagem das peças de Lego, essa organização permite que a gente possa inovar trocando uma peça, uma camada, por uma tecnologia mais nova, sem precisar jogar tudo fora. Isso torna a evolução da internet possível. Agora, para que serve as camadas? Agora vamos dar um zoom em algumas camadas. A de acesso à rede, a base de tudo, cuida da conexão física. Como mostra a imagem, ela transforma um dado em sinais elétricos para um cabo de rede ou uma onda de rádio para Wi-Fi. A camada de rede é o nosso Waze da internet. Veja no mapa. Ela usa o endereço IP para calcular melhor a rota global para os seus dados viajarem do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. A camada de transporte é o nosso gerente de qualidade. Esse desenho ilustra bem. Ela quebra o arquivo em pacotes,
confere se todos estão chegando corretamente e coloca na ordem certa. É ela que garante que seu download não venha corrompido. E por fim, a camada de aplicação, que é a nossa janela para a internet. São um aplicativo que usando, como você pode ver, todos esses logos que conhecemos bem, como Chrome, Netflix, WhatsApp. É a camada onde nós interagimos diretamente. E como tudo isso se conecta para formar a internet. Vamos entender como a internet funciona. Como eu disse antes, é como a imagem mostra. A internet é uma gigante rede de redes. Ela conecta as redes das nossas casas, escola e empresa em uma teia mundial. Essa teia é organizada em níveis, como vemos nessa pirâmide. Nós estamos aqui na ponta, conectados a provedores locais, eles se conectam a redes regionais maiores, que por sua vez conectam a backbone mundial, que são super rodovias da informação. E a forma como usamos a internet se baseia no modelo cliente-servidor. Como mostra o fluxo e o nosso aparelho é o cliente que faz o pedido, esse pedido viaja pela rede, chega a um servidor que, por supercomputador, que armazena a informação e nos envia a resposta. E o mais impressionante, grande parte dessa conexão mundial é feita de forma física, como nesse mapa. Essas linhas são cabos de fibra óptica de verdade que ficam no fundo dos oceanos, conectando os continentes e carregando nossos dados na velocidade da luz, pois são fibra ópticas. Outra pergunta é serviço de rede. No caso, o serviço de rede pode ser dividido em dois tipos, como em um teatro. O serviço de aplicação, que são as peças no palco, aqui que nós vemos e usamos, e o serviço de infraestrutura, que é a equipe de bastidor que faz tudo funcionar. Nos bastidores temos o DNS, que é a lista de contato da internet, como mostra o desenho. Agora, o DHCP é o recepcionista que te dá o endereço IP automático e o firewall, que é, como vocês veem nessa imagem, é o segurança que bloqueia o tráfego perigoso. E no palco temos estrela do show, claro. Todos os aplicativos que amamos de usar, como a web, o e-mail, a Netflix, o Spotify, todos esses são serviços de aplicações. Como estamos vendo, a internet e muitas pessoas acessam, pessoas boas e pessoas mal intencionadas. E um tema muito importante é a segurança de rede. Proteger nossa rede é como proteger nossa casa. Como essa imagem ilustra, colocar um escudo e ter barreiras. Tudo isso é para não manter nossa casa vulnerável e evitar acesso a dados e roubo. Temos algumas dicas de como podemos proteger. A principal é o uso de senhas fortes, como o uso de caractere maiúsculo e minúsculo, uso de números na senha e até caracteres especiais. Esses caracteres especiais, por exemplo, podem ser uma exclamação, arroba, hashtag, dólar, porcento, ponto. Outra forma de proteger é manter tudo atualizado, desde o sistema operacional ao aplicativo, porque cada atualização corrige uma falha de segurança. Outros cuidados que devemos ter, que é fundamental, é um cuidado com uma prática chamada PINCE. Essa também é conhecida como pescaria de dados. Como podem ver, essa imagem de exemplo
em que um hacker está conseguindo sua senha pescando, como ele pode conseguir? Você, por exemplo, vai receber uma mensagem falsa, um e-mail, que vai te direcionar para um site. Esse site pode ser uma cópia, por exemplo, do Google, ou de algum site do governo, ou até bancário, onde vai pedir sua senha. E você, por descuido, acaba digitando para fazer alguma verificação. Pois quando você recebe essa mensagem, por exemplo, é informando alguma coisa que aconteceu, por exemplo, sua conta foi bloqueada. E para desbloquear, você deve acessar sua conta nesse link e digitar a sua senha. Você vai acabar entregando de bandeja seu login para esse hacker, no caso criminoso. E uma regra de ouro que você deve ter é nunca clicar em links suspeitos. Você deve prestar muita atenção, por exemplo, na própria URL. Vamos ver isso. Outra coisa é trancar a porta do seu Wi-Fi, que é como você trancar a sua casa. Como esse checklist mostra, muda sua senha de padrão roteador, porta para Wi-Fi. E use sempre a segurança WPA2 ou WPA3. E um alerta final. Muito cuidado com o Wi-Fi público. Por que eu devo ter cuidado? Em rede aberta, você conectar, por exemplo, está numa praça e vê uma rede que você pode acessar sem precisar botar sua senha. Ou você vai para um local público, no café, ou em uma feira. Você, o fato de conectar essa rede, sempre vai dar acesso a esse hack de poder te espionar o que você faz. O que não seria nada interessante a ser feito. Então, tenha esse cuidado de não conectar em redes públicas, porque não ia ter muito sentido alguém providenciar algo que é pago de forma gratuita para todos, assim fácil. E para finalizarmos nossa apresentação, vamos ver quais são as tendências na área de redes, que na verdade ela já começou. A primeira grande tendência é a internet das coisas, ou IoT. A ideia, como o diagrama mostra, é conectar tudo à internet. O carro, a lâmpada, o relógio, a geladeira. Criando um mundo mais inteligente, onde do seu trabalho você pode, por exemplo, controlar a sua casa. Você pode acabar vendo o que tem dentro da geladeira. Você pode mandar lavar roupa de um local distante. Esse é um acesso fácil às coisas, onde um dispositivo você consegue acessar outros. Para conectar tudo isso, precisa de uma super rodovia, no caso, o 5G. E como os ícones mostram, não é só velocidade, ele também é uma resposta quase instantânea, o que se chama de baixa latência. Isso permite milhões de aparelhos se conectar ao mesmo tempo. E por fim, a computação de borda. Essa desenho explica bem, em vez de mandar os dados em uma nuvem distante, o que seria lento, pois seria um caminho grande a percorrer, como no diagrama esquerdo, o processo deve ser feito de forma aberta, no caso, na borda da rede, o que se torna mais rápido, como nesse caso o diagrama da direita. Isso aí se apara aqui nos carros autônomos, por exemplo. E assim chegamos ao fim da nossa 10 perguntas. Como vimos, rede de computador é a base fundamental para o mundo digital, desde os cabamentos para o fundo do oceano até mesmo a futura tecnologia, como a 5G e a internet das coisas. Eu agradeço a todos pelo convite enviado e espero que tenha ajudado de alguma forma a entender sobre esse universo fascinante. E espero que continue curioso a aprender mais sobre o assunto. Até mais!